Sabe quando a gente ouve dizer que é na tempestade que se testa a força de uma ponte? Pois é, em tempos de crise, as instituições são postas à prova. E hoje, vamos mergulhar na história de como a Ordem dos Advogados do Rio de Janeiro não só aguentou firme um dos períodos mais turbulentos da história recente do país, mas se transformou por causa dele. Essa frase, que vem da pesquisa que baseia nossa análise, é a chave para entender tudo. O período entre 2013 e 2025 é chamado de uma década de estresse. E não por uma crise só não, mas por uma sequência de terremotos que chacoalharam os alicerces da democracia brasileira. Tá, mas o que exatamente foi essa década? Bom, ela começou com as ruas pegando fogo, passou por crises políticas e judiciais gigantescas e terminou com ataques diretos às instituições. Foi, sem dúvida, um ambiente de pressão máxima, como a gente vai ver agora. Olhando para essa linha do tempo, a gente percebe como a ameaça foi mudando. Em 2013, o desafio era físico, ali na rua, a violência contra manifestantes. Já em 2016, a tensão virou jurídica, com a Lava Jato e o impeachment testando os limites do processo legal. E em 2023, o ataque foi existencial, direto no coração da democracia. Cada momento desses exigia um tipo de resposta diferente. E é aqui que a gente chega no ponto central desta análise. A resiliência da OAB-RJ nesse período todo não veio de uma única frente de ação, mas de uma estratégia dupla, que funcionava em perfeita sintonia. Uma vanguarda e uma retaguarda. Vamos entender o que isso significa na prática. Pensem nisso como uma estratégia militar mesmo. A metáfora é perfeita. A Comissão de Direitos Humanos, a CDHJ, era a vanguarda, a tropa de elite na linha de frente, defendendo os cidadãos. Só que essa vanguarda só conseguia lutar porque tinha uma retaguarda forte, a Caixa de Assistência dos Advogados, a CARD, que cuidava da própria advocacia. Ela garantia que quem estava defendendo tivesse condições de lutar. Vamos focar primeiro nessa vanguarda, então. O segredo para a atuação da Comissão de Direitos Humanos foi a sua incrível capacidade de adaptação. Conforme o perigo à democracia mudava de cara, a comissão ajustava suas táticas para poder lutar de volta. Essa linha do tempo mostra bem essa evolução estratégica da vanguarda. Em 2013, o papel era ser um escudo físico para as pessoas na rua. Em 2016, a comissão se tornou uma guardiã de princípios jurídicos em processos supercomplexos. E depois do 8 de janeiro, a missão foi ainda maior: defender a própria arquitetura do Estado de Direito. E este é um exemplo poderoso de como essa vanguarda amadureceu. Mesmo condenando os ataques, a OAB-RJ manteve uma postura técnica, criticando a falta de individualização das penas nos julgamentos do STF. Isso mostra um compromisso com os princípios da lei acima de qualquer lado político, defendendo que o devido processo legal vale para todo mundo, sem exceção. Ponto. Agora vamos para outra metade da história, a retaguarda. Porque o ponto crucial aqui é que a luta da vanguarda teria sido impossível sem o suporte que vinha de dentro da própria instituição. Olhem só para este número: mais de 5.000 atendimentos psicossociais. A CARG foi pioneira ao sacar que, sob o estresse absurdo daquela década, a saúde mental da advocacia não era um luxo, era uma necessidade estratégica. E essa citação, ela resume tudo. Proteger as prerrogativas de um advogado ou uma advogada não é defender um privilégio de classe. É garantir que cada cidadão, não importa quem seja, tenha direito a uma defesa forte e sem medo. Um advogado enfraquecido significa um cidadão desprotegido. E aqui, a conexão entre as duas frentes fica cristalina. A retaguarda, ao cuidar da saúde mental e defender as prerrogativas da advocacia, garantia que a vanguarda tivesse a resiliência e a força para lutar na linha de frente. Uma engrenagem que funcionou perfeitamente. Mas o que aconteceu quando a poeira das crises começou a baixar? Todo esse aprendizado se perdeu? Muito pelo contrário. Aconteceu um fenômeno que a pesquisa chama de transbordamento, onde toda a experiência adquirida na crise foi canalizada para outras áreas. Vamos ver como esse processo funciona. Primeiro, a crise obriga a desenvolver novas táticas de resposta rápida. Depois, as alianças criadas nesse momento de pressão se fortalecem. E, finalmente, toda essa estrutura e conhecimento são redirecionados para lutar por causas sociais e estruturais que já existiam muito antes da crise política. E aqui estão os exemplos concretos desse transbordamento. As táticas de resposta rápida e o uso da mídia, aprendidos lá em 2013, foram usados para defender comunidades como a do Horto contra despejos. A capacidade de articulação política forjada na crise foi parar na luta supercomplexa por territórios quilombolas.
E a OABRJ expandiu sua presença para áreas vulneráveis como a zona oeste do Rio, indo onde o Estado muitas vezes não chega e ampliando sua missão para sempre. Então, depois de tudo isso, o que fica? Qual é a principal mensagem dessa história toda de resiliência? A conclusão é que a crise não foi só um teste de sobrevivência, foi um catalisador. A OABRJ saiu dessa década não apenas inteira, mas com uma identidade transformada e uma missão social muito mais ampla e profunda. E isso nos deixa com uma reflexão final, né? A história da OABRJ mostra que às vezes é justamente a maior pressão que pode forjar as estruturas mais fortes. A questão que fica no ar é como as crises, que parecem só nos enfraquecer, podem se tornar um verdadeiro motor para o fortalecimento e a evolução das nossas instituições mais importantes.